Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. E aí, querido professor, o que você está achando do nosso plano de aula Desafio da Lição? Olha, deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Domingo passado, aqui na nossa igreja, no campo de Uruaçu, eu fui escalado para ministrar a aula de número 9, mas desta vez para a classe dos adolescentes aqui da igreja. Aí eu fiquei pensando assim, olha, que ótima oportunidade eu vou ter para testar na prática o mesmo plano de aula que nós desenvolvemos pensando na faixa etária dos adultos. Meus irmãos, eu vou te assegurar, o resultado foi fantástico. Em pouquíssimo tempo eu consegui montar a aula e eu estava considerando um público misto que ia estar comigo, e este público envolvia as duas faixas etárias dos adolescentes. Com muita humildade eu posso te assegurar que a aula ela realmente foi tremenda, foi envolvente, foi desafiadora. Por isso eu te asseguro que esse modelo de plano de aula da Escola Bíblica Dominical, se utilizado como nós sugerimos, sua escola, sua aula nunca mais será a mesma. E aí, eu quero ouvir a sua opinião. Conte pra gente, deixe aqui nos comentários como está sendo a sua experiência, ok? Meus irmãos, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social é o título da nossa lição de número 10, da nossa revista Betel Dominical que estamos estudando agora no terceiro trimestre, cujo tema central do trimestre é a relevância da igreja, sua essência e missão. Qual é a verdade central da lição? Para mim, o núcleo desse estudo, ou o ponto de referência para a gente desenvolver toda a aula, é que temos a responsabilidade social de ser sal e luz neste mundo para glorificar a Deus. Mas olha, atenção, é bem fácil refletir a luz de Cristo quando a gente está entre quatro paredes no templo, nos cultos e nos eventos da igreja. Só que o importante mesmo é fazer a luz brilhar do lado de fora, no nosso local de trabalho, de estudo, na vida cotidiana. O próprio Jesus disse que não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Nós cristãos, a igreja, devemos cumprir a nossa responsabilidade de maneira integral, ou seja, em todas as esferas da vida, conforme os preceitos bíblicos. Quais são os principais ensinamentos da lição? Meus irmãos, na minha opinião, a lição aborda o tema a partir de dois aspectos: político e social. E como as questões governamentais receberam maior foco, eu destaquei dois ensinamentos sobre isso. O primeiro é que as autoridades foram estabelecidas por Deus e fazem parte do plano divino para a humanidade. Deus estabeleceu essa ordem porque conhece o coração humano. Todo ser humano precisa estar debaixo de algum tipo de autoridade. E em sua epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 a 7, o apóstolo Paulo deixa bem claro que os governantes são instrumentos de Deus, usados tanto para fazer o bem quanto para punir o transgressor. Lembrando que na época do apóstolo Paulo, o governo romano não era cristão. Pelo contrário, o cidadão romano era politeísta. Inclusive, havia o culto ao imperador. O cristianismo era visto como uma seita. Inclusive, não demorou muito para ser perseguido. Mas, meus irmãos, com a perseguição aos cristãos ou sem perseguição aos cristãos, o Estado é uma autoridade instituída por Deus. O segundo ensinamento que eu trago é que os cristãos não podem ser omissos na sociedade civil. João diz
que toda injustiça é pecado, 1 João 5,17, e Tiago fala que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, Tiago 4,17. A gente não pode olhar para fora, falar que o mundo jaz no maligno e simplesmente cruzar os nossos braços. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, o que Jesus veio e morreu não foi em vão. Ou será que ele morreu somente para mim e para você? É claro que não. Enquanto esse mundo existir, a gente precisa continuar mostrando Jesus ao mundo. E a gente faz isso vivendo de forma justa e lutando por uma sociedade também mais justa. A passagem de Isaías 58, nos versículos 5 a 11, citado no tópico 3.1 da nossa lição de hoje, ilustra as ações que Deus espera de nós e não tem como fazer nada do que está ali se a gente ficar escondido dentro dos templos. Alguns cristãos podem fazer a diferença atuando do lado de dentro do Estado, seja no poder legislativo, no executivo ou no judiciário. E muitos outros cristãos podem fazer a diferença organizando e executando ação social, fazendo uso consciente do voto, uma obrigação constitucional, fiscalizando e cobrando os representantes legalmente eleitos e por aí vai. A gente não pode, de jeito nenhum, ficar parado, ok? O que eu quero que os meus alunos aprendam? Meus irmãos, é importante que os alunos saiam desta aula com o entendimento de que resistir à autoridade é uma afronta contra Deus. Mas a gente também precisa ver isso com muito cuidado, para não errar nem para um lado e nem para o outro. Ou seja, por um lado, não devemos venerar nem seguir cegamente as autoridades só porque são autoridades ou porque defendem a mesma fé que nós defendemos. Mas, por outro lado, as autoridades legalmente constituídas, elas devem e precisam ser respeitadas por nós, independentemente de professarem ou não a nossa fé. Concordando ou não com a autoridade governante, o cristão jamais pode se esquecer de que Deus é e sempre será o governante supremo. Ele está no controle. Acredite, existe um propósito para todas as coisas. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, enquanto aqui estivermos, precisamos viver de acordo com as regras pré-estabelecidas. Ou seja, devemos pagar os nossos tributos e cumprir as leis, mas, por favor, nunca negocie com os homens aquilo que diz respeito à cidadania eterna no reino de Deus, ok? Também é importante que os alunos levem para casa o entendimento de que a igreja deve atuar ativamente em obras sociais, demonstrando o amor de Cristo através de ações práticas. Esse é o exato oposto do pecado da omissão. É o que Jesus Cristo fez e é o que devemos fazer também. Conforme a parábola dos 10 talentos contada por Jesus em Mateus 25, do 14 ao 30, são as ações práticas que diferenciam o servo bom e fiel do servo mau e inútil. Todo cristão deve participar ativamente das campanhas e das ações sociais que são promovidas pela igreja local. E aí, como você se autoavalia quanto a isso? Será que você está sendo um servo bom e fiel? É para pensar. Pontos para refletir e debater em sala de aula. Meus irmãos, eu proponho levantar uma discussão com os alunos a partir da seguinte pergunta: como podemos fiscalizar e cobrar os representantes eleitos pela sociedade?
esse é um exercício importante e que todo cidadão deveria fazer. Inclusive, nós vamos deixar aqui um link aqui na descrição do vídeo com um artigo do Tribunal Superior Eleitoral que trata sobre isso para te ajudar quanto a essa tarefa. A outra sugestão é perguntar se algum aluno atua na vida pública e pedir para que este aluno compartilhe alguma experiência que ele já tenha vivido, nos desafios de cuidar do cidadão brasileiro. Por fim, a outra sugestão que eu deixo é explorar as possibilidades de desenvolver novas campanhas sociais que podem ser úteis na igreja local, ok, meus queridos irmãos? Vamos então agora às aplicações práticas para o aluno. Meus irmãos, eu vou listar algumas maneiras de como o aluno pode aplicar o conteúdo da lição na vida. Mas é claro que existem outras maneiras, outras possibilidades e muitas. Você, professor, fique à vontade para trabalhar isso em sua sala, ok? Vamos lá às que eu selecionei aqui. Primeiro, colocar os seus dons e talentos à disposição da igreja local durante as campanhas e ações sociais promovidas pela igreja. Segunda coisa, fomentar a criação de alguma nova ação social dentro da igreja. E, por fim, intensificar as orações em prol dos governantes e daqueles que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, conforme 1 Timóteo 2:2. Bem, meus irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Então, você já sabe, procure aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado o link para download do plano de aula com as perguntas do desafio da lição de número 10, além do conteúdo extra que eu citei aqui. Olha, Deus te abençoe, muito obrigado por ficar conosco até o final, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, muito obrigado por ajudar a gente a levar esse projeto para o maior número de igrejas possível, contribuindo para a maior e melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo desafio da lição.